Graça e paz, abençoados. Tá frio hoje, não é? Mas em tudo dai graça, abençoados. Um tempo chuvoso, não é? Vamos orar para essas famílias que aí a chuva faz uma bagunça danada aí, não é, abençoados? É necessário que oramos uns pelos outros, não é? E eu creio que hoje você vai ser edificada, alô, eu creio, por isso eu falo que a sua casa, o seu interior, fluirão rios de água viva, abençoados, amém? Porque a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz. Às vezes o nosso dia é muito pesado, abençoados, com muitos problemas. Jesus, ele disse no tempo dele de carne, quando ele estava aqui na terra, ele disse, no mundo terei aflições, problemas, então todos nós vamos ter. Mas o que está escrito também na palavra do Senhor? Que ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente, aquele que faz além daquilo que pedimos e pensamos, não é? Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Maria, e como é que a gente consegue, não é, combater esse dia a dia pesado, esse dia a dia cheio de problemas? Como? Dentro do reino de Deus, não há outro caminho, abençoados, não há. Esse é o novo e vivo caminho, o caminho mais excelente. Quando nós estamos com sede, chega na terça-feira, já estamos com sede, ou quando o dia está muito problemático, não é? Abençoados, o reino de Deus, a gente entra aqui, então você se alimenta dele, você bebe, você sente sede, você bebe água normal. Mas a água que vem, a água viva, que vem do reino de Deus, essa realmente mata a nossa sede. Cheio desse tempo, cheio de problema, ou cheio de quando o dia nosso está muito pesado, cheio de coisas no nosso dia a dia, essa água que é a fonte de água viva, que é a água do Senhor, não é? A gente bebe e a gente não tem sede, não é? Mas também a gente tem que sempre estar bebendo dessa água, não é? Alô, tem que sempre estar, não é, abençoado? Você não come todo dia? Você não bebe água para matar a sua sede? Então, dentro do reino de Deus, a mesma coisa. Então é isso, eu oro para que a sua casa, o seu interior, flui rios de água viva com esse estudo. Amém, abençoados? Eu oro em nome do Senhor Jesus e todos digam amém, que a sua casa será edificada, a sua casa interior. E conforme a sua casa interior era edificada, esse trazerá para você um reinar em vida. Quando você sair para fora para lidar com seus problemas, com seu povo, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu amigo, na empresa, com teu chefe, quando você entra no reino de Deus, você vai sair para fora e você vai ter que encontrar com todos esses aí. Mas aí o seu interior, a sua casa, o seu espírito está alimentado. Amém, abençoados? Aí você sai para fora dando risos, regozijando de alegria. Mas você está alegre hoje, abençoado, por quê? Ah, você nem imagina o que Deus me falou hoje. É assim que a gente vive. É assim o ministério do apóstolo Paulo. É isso que nós vamos ler, tá bom? O ministério de Paulo. É assim, não tem outro, abençoado. Não tem outro. É o ministério do apóstolo Paulo. E hoje o Senhor já falou muito comigo. Eis-me aqui para edificar a vida de vocês. Criei, por isso falei, tá bom? 2 Coríntios 4:13. Então a gente crê, a gente fala, a gente ouve. A gente ouve e depois a gente fala. Tá lá fora? Tá com problemas lá fora? Com a parentela, com o pai, com a mãe, com a empresa? Alô? Ouve e depois você tem o que falar lá fora. Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, abençoados. É porque muita gente pensa que o reino de Deus é comida e bebida. Alô, o ministério do apóstolo Paulo, abençoado, o ministério do apóstolo Paulo não é comida nem bebida. Não. Abençoados, eu posso dizer para vocês, eu que recebi a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esses dias o Senhor me falou e me deu essa palavra, e vou abrir antes de ler o livro com vocês, abençoados.
Eu estou reinando em vida, alô, aqui na terra. Não, abençoado. Você já sabe que você é salvo pela graça, Efésios 2:8. Você já sabe que você foi comprado por um bom preço. Você já sabe que você é perfeito em Cristo. Você já sabe que você já foi reconciliado com o Senhor. Você já sabe que você é abençoado, Efésios 1:3, com todas as sortes de bênção. O reino espiritual está consumado. Não se preocupe com este, alô. Não se preocupe com este. Se preocupe com o seu reinar aqui na terra, em você ser feliz, em você ser próspero. E próspero não é ter dinheiro. Alô, próspero não é ter dinheiro, que muitas das vezes as pessoas vai sair, vai viajar, aí posta as fotos lindas e maravilhosas. Passeou, descansou, foi muito bom. Mas aí quando volta, deu 2 semanas, 3 semanas, 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá num estresse danado, tá cansado porque tá trabalhando muito por causa disso. Então os problemas têm que ser solucionados. Então com Deus, não é? Isso aí, Ele resolve todas as coisas para nós. Por quê? Porque Deus dá uma direção para nós, abençoado. Por isso que o sair rios de água viva de dentro de nós, abençoado, e a gente vai poder estar auxiliando os que estão lá fora, né? Auxilia nós primeiro, nós nos ajuda primeiro, né? Paulo falou, cuida-te de ti primeiro, para depois você socorrer os outros. Às vezes você não cuida nem de você, como você vai socorrer dos outros, amém, abençoado? Então, vamos passar para o reino de Deus, porque na carne, já tem muitos que ministram carne, não é? Já tem muitos que ministram carne. Aqui, a edificação dos santos é outra. É outra, abençoado. E como é outra, não é? Então, abençoados, então, esse negócio de dinheiro, eu penso que é bom, mas não é tudo se a sua casa não estiver firmada em uma rocha, que é Cristo. Amém? O Evangelho do Espírito. Então, essa semana, o Senhor, Ele me falou essa palavra aqui, abençoados, eu digo isso por mim mesma, eu estou bem em todas as minhas áreas, familiar, ministerial, principalmente, e todas as áreas, familiar, financeira, ministerial, amoroso, estou bem comigo mesma. Então, é preciso que estarmos assim. E essa semana, o Senhor me falou essa palavra aqui, olha, abençoados, a gente já entra já no livro, Filipenses 3:8. Filipenses, as cartas de apóstolo Paulo, elas é um bálsamo para nós, abençoados, quando a gente passeia nas cartas do apóstolo Paulo, sobre ele que nós estamos falando sobre o ministério do apóstolo Paulo. Filipenses 3, verso 8. Filipenses 3, verso 8. Filipenses 3, verso 8. Paulo falou: e na verdade considerei também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, porque quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considerei como refúgio, lixo, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Abençoados, então o que Paulo quis dizer? Que tudo o que eu tenho hoje, abençoados, para aí na sua vida. O que você tem hoje? O que de bens você... Talvez você tenha muito. E no que consiste o reino de Deus para você? Nos seus bens materiais? No que consiste o seu reino de Deus? Porque Paulo disse aqui, há duas explicações sobre essa palavra, não é? Que Paulo era ministro, Paulo ele era um homem bem de boa posição, daqui a pouco a gente vai ler isso, mas depois que Paulo caiu do cavalo e foi revelada a graça para ele, tudo isso ele considerou como esterco, como lixo, como nada. Isso não foi nada para Paulo, cargo seu, não é? Depois que Paulo conheceu a graça de Deus, tudo para ele, abençoado. Nada mais era importante do que a graça de Deus, ele anunciar a graça de Deus. Oh, ministério maravilhoso.
Vocês vão saber abençoar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, olha, eu tô aqui, né, na minha casa. Hoje tá frio, não fui pra praça, né? Abençoados, mas tudo isso para mim, eu digo, abençoados, hoje eu sei quem é o Cristo. Hoje eu sei quem é Cristo na minha vida. Alô, abençoados, eu sei quem é Cristo. Então, para mim, tudo eu considero como esterco. A minha vida amorosa, a minha vida de prosperidade, né? Material, tudo abençoado. O que eu quero dizer é tudo abençoado. É muito bom reinar em vida com todas essas coisas, com todas as suas áreas próximas, próspera, principalmente em prosperidade de dinheiro. Vamos falar dele, não é que é o mal aí hoje, né? É a raiz de todos os males aí, né? Mas olha, abençoados, tudo isso, abençoados, eu não dou pela minha vida em Cristo. Eu não dou, abençoados. Se hoje o Cristo descer aqui e falar para mim, Maria, você quer continuar com o ministério do apóstolo Paulo? Você quer continuar ministrando por aí ou por aqui? Ou você prefere tudo isso? Eu digo, abençoados, eu prefiro. Senhor, quer levar tudo? Leve tudo. Leve tudo e leve todos. Eu quero estar com o Senhor. É isso, abençoados. E isso é coisa muito... Isso é coisa, abençoados. Sabe aquele negócio de negue-se a si mesmo? Diga, deixe os seus bens, não é? Deixe o seu parente em terra depois, sabe? E venha comigo. Então, é isso, abençoado. É isso. Negue-se a si mesmo, deixa tudo e vem comigo. Abençoado. Isso é muito forte. Isso é só para quem realmente é convertido mesmo a Cristo, a graça. Porque muitos ainda estão firmados, não é? Comereis o melhor dessa terra. Quando fala comereis o melhor dessa terra, suponha que é logo prosperidade material, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter dinheiro no banco, ter um bom emprego. E o reino de Deus, alô, o reino de Deus chegou para nós, abençoado. Alô, eu declaro em nome do Senhor Jesus que o reino de Deus chegou para você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o reino de Deus chegou para você. Então, abençoados, então o vinho hoje, nessa nova aliança, alô, você vai beber do melhor vinho, que é este evangelho do apóstolo Paulo. Eu criei, por isso falei, alô. Então, Paulo falou, eu considero tudo isso como refúgio, não é? Porque hoje, o evangelho de hoje, abençoados, o evangelho de hoje é outro vinho, porque o odre é novo. Alô? Depois de Cristo, o vinho é outro. Um dia Deus me falou essa palavra. Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante, depois da crucificação de Jesus, o vinho é outro. É lá no reino de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que um dia essa palavra ela vai ser revelada para nós, para vocês. Porque para nós essa palavra aqui é rema. Logos para quem não teve a revelação, que é a palavra escrita, estão na letra, então, né? Mas para nós é uma palavra rema. E Jesus disse, digo-vos que desta hora em diante, daquela hora em diante, ele estava ali com os seus discípulos, e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto, desta vide, até que aquele em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nós estamos no reino do Senhor. Nós estamos no reino de Deus, no evangelho do Cristo. Que essa palavra, abençoada, o vinho nesse novo pacto, nessa nova aliança é outro, e muitos ainda estão bebendo do vinho velho, que é ceiar com pão e vinho, coisas. O ministério do apóstolo Paulo, ninguém ceia mais com pãozinho e suco. No ministério do apóstolo Paulo, ceiamos com o nosso Senhor. Oh, glória a Deus.
No ministério do apóstolo Paulo, o evangelho é outro, visto que daqui para frente o vinho seria outro. O que Jesus queria dizer? Que eles não entendiam? É que o vinho seria outro daqui para frente, seria no reino de Deus. Nós com o Pai, com o evangelho do Cristo. Ele mesmo falando conosco. Amém, abençoados? O vinho é outro aqui no evangelho do Paulo. Amém? O vinho é outro e você vai beber desse vinho porque você é um odre novo. Creio, por isso falei. Comereis o melhor dessa terra. Você vai reinar em vida. Porque agora você vai saber do evangelho. Coisas que nunca te anunciaram. Mas a gente anuncia, abençoado. Este é o ministério do Paulo. Por isso que a gente fala. Jesus de Nazaré aqui. Falou com eles. Visto que daqui para frente, quando eu morrer, o evangelho será outro. Então o vinho será outro. Porque o odre será novo. Então não se põe vinho novo em odre velho. Então tudo se fez novo. O velho homem ficou lá com Jesus de Nazaré. Trocou as alianças. A segunda aliança agora é esse evangelho do apóstolo Paulo anunciado. Falou. E o vinho vai cair no odre novo que é você, ainda mesmo sem você saber. Mesmo sem você saber, mesmo sem você concordar, o que está feito por ele. Amém? Então, a gente, abençoados, vai ler aqui, olha, hoje a gente vai ler a parte, vamos cair para as escrituras, não é? Vamos cair aqui para a página, eu vou ler bem o finalzinho aqui, olha. É como eu também entendi, como o apóstolo Marcos Gomes falou, como eu também entendi isso em minha vida, fui enviado por Deus com uma missão. Glória a Deus, ele disse. Discernindo isso em março de 1997 pelo Espírito. Alô, o evangelho aqui é tudo discernido pelo Espírito Santo. Então Paulo ele falou, não é? Voltando lá no Paulo abençoado, Paulo ele quis dizer também, não é? Tudo isso eu considerei lá em Filipenses 3:8, tudo o que eu tinha eu considerei como esterco, como refúgio, como perda, principalmente, por exemplo, abençoados, virando para o reino espiritual, que na carne tem muitos que ministram, o evangelho do Paulo não é carne, amém, abençoados? Então, por isso que ele disse lá em 1 Coríntios 1, verso 14, eu batizei alguns lá, batizei a Crispo, batizei a Caio, mas depois que o Senhor me disse toda a revelação da graça, a nenhum de vós eu batizei mais. Então Paulo entendeu que em sua morte nós fomos batizados em Cristo Jesus. Paulo entendeu que há um só batismo e que hoje os batismos nas águas não salvam mais ninguém. Nem deveria ser pregado hoje o batismo nas igrejas. Mas como há ministro ainda da circuncisão, não preguei que há 2 evangelhos, então Deus sabe de todas as coisas, abençoados. Eu sei que você está aqui não é por acaso. Se você está aqui é porque você está concordando com a graça de Deus. Eu estou crendo nisso. E o justo ele vai viver por fé, não é? E a gente vai dar glórias ao Senhor, sempre ao Senhor. Vamos, então a gente vai ler aqui, não é? Olha, aqui a gente tem uma missão específica, a missão nossa é específica, a missão específica do apóstolo Paulo foi anunciar o evangelho da incircuncisão. Por isso Paulo disse, a nenhum de vós eu batizei, dou graças a Deus, porque eu olhei para a cruz e eu entendi o que Jesus disse, está tudo consumado. Eu olhei para a cruz, então o Senhor ele consumou tudo, em sua morte somos batizados. Não há 2 batismos, há um só batismo. E tem ainda quem está fazendo 2. Abençoados, é isso. Então nós temos uma missão específica de levar esse ministério do apóstolo Paulo, o ministério do Espírito, um ministério muito mais excelente. Eu regozijo nessa graça. Então vamos ler, abençoados, senão a gente, para não ficar muito extenso. E a gente vai lá, iniciar. Temos uma missão específica. Paulo como os outros e também comigo, foi separado e chamado. Paulo, vírgula, né? Então a gente vai começar a ler aqui a página 111, abençoados. Paulo como os outros. Paulo, vírgula, como os outros, abre parênteses, ele colocou aí também comigo. Foi separado e chamado. Alô,
Paulo e você foi separado e chamado. É Deus quem separa, é Deus quem chama. Se você está aí, coloca aí na balança, pessoal. Você está ouvindo a graça aí, muitos tempos já, com o apóstolo Marcos Gomes, ou comigo, ou com algum ministro aí da graça, há muito tempo. Está lá na sua igreja, ouve um, ouve outro. Deus não é um Deus de confusão. Já não era para você estar mais confuso. Eu penso que alguns aí já não era para estar mais confuso, não é? Coloca na balança, ouve bem lá o que você está ouvindo lá do seu ministério. Começa mas isso aqui tá certo. Aí eu falei, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Então, se tiver muito certa graça para você, então é porque você tem um chamado e ainda você não conseguiu discernir isso. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, verso 29. Primeiro, Deus faz as promessas. Perceba, em Isaías 42, 6. Fala sobre essas promessas ministeriais. Deus disse: eu te tomarei pela mão. Segundo, eu te guardarei. Terceiro, eu te darei por aliança do povo. Alô, estamos falando do apóstolo Paulo. Eu te darei para a luz dos gentios. Como está escrito. Fiel é o que vos chama. Alô, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é aquele que fez as promessas. Hebreus 10, verso 23. Fiel é aquele que fez as promessas. Já estava profetizado, alô, já estava profetizado, já estava predestinado, mas tudo começou quando? Já está profetizado, já está predestinado para você receber a graça de Deus. Eu estou aqui ministrando. Eu fui uma predestinada, eu fui, graças a Deus. Graças a Deus, abençoado. Oh, meu Deus, graças a Deus o Senhor me escolheu para estar nesse evangelho. Muito mais excelente. Do Espírito e não da carne. Oh, abençoado, não serão todos. Saulo respirando ainda ameaças de morte. Vamos ler aqui, abençoados, um pouco. Deixa eu verificar aqui. Atos 2,17. Deixa eu verificar aqui. Vamos ler todo o capítulo de Atos 9, 1 a 16, tá bom? Então eu vou fechar o meu livro e a gente vai ler na Bíblia. Vamos para o livro, vocês vão ouvir agora um relato aqui, não é? Aqui é a paz, aqui é o refúgio, a nossa fortaleza, aqui é uma calmaria, abençoados. Aqui é calmaria 9. Aqui é a paz. Vamos lá, então vamos ler aqui Atos 9, uma leitura um pouquinho grandinha, mas a gente vai ler, eu quero ler. Atos 9. Saulo mantendo ainda ameaças de morte, vamos falar de Saulo, ele ainda não era Paulo. Saulo mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que eram homens, alguns da seita, de Jesus de Nazaré. Daquela seita, porque os judeus só criam em Deus, não criam em Jesus. Daquela seita, que os homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, vai começar a história de Saulo. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia. Começa aqui o ministério do apóstolo Paulo. Ele ouviu aqui, ele ouviu de quem? De Jesus de Nazaré? Não, aqui ele ouviu já do Cristo o ressuscitado. Falou só com Paulo? Começou a nova aliança, começou o novo pacto, onde já não era mais Jesus de Nazaré falando com seus discípulos. Agora começou o mistério que estava oculto. Colossenses 1, 26.
Já não está mais para vocês. Agora vai começar. E o Espírito Santo vai começar a falar. Alô? E o Espírito Santo vai começar a falar na nova aliança. E quem é o Espírito Santo? O Jesus de Nazaré. O Jesus que vocês tanto ouvem falar. Novo pacto. Agora é o Espírito Santo abençoado. Será que tem alguém me entendendo? E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Alô? Paulo tinha uma missão específica. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. E você está no caminho de Damasco. Eu declaro em nome de Jesus. Esteve 3 dias sem ver. Ainda bem que Paulo teve 3 dias sem ver, hein? E tem gente aí que está anos e anos sem ver este apostolado, sem ouvir. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor em uma visão. Alô? Ananias teve uma visão. Isso me faz lembrar de Atos 2, versículo 17. E os vossos filhos terão visão, e os vossos filhos falarão em línguas. Havia em Damasco, só com ele, só com Ananias, no novo e vivo caminho, no novo pacto, há filhos que têm visão, porque Deus é o mesmo, não ia dar só para Ananias, porque o privilégio seria somente de Ananias? Só Ananias era o homem de Deus, escolhido de Deus? Alô, abençoado? Alô? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua, chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Ele era um homem de Deus, não é? Judeu, perseguindo os cristãos, não é? Mas era zeloso por Deus, mas não cria ainda em Jesus. Veio a crer quando caiu do cavalo. Chamado Tarso, pois ele está orando. Era um homem de Deus. Numa visão ele viu que entrava um homem. Ah lá, a visão também para ele. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quantos males tem homens até hoje fazendo para os santos de Deus, não revelando a graça de Deus.
Eu ouço o Senhor. Só o profeta ouve o Senhor? Só o pastor ouve? Muitos não anunciam isso para você porque querem ver as ovelhas presas aos seus pastores. Quantos males, homens de Deus, homens que oram, mas quantos males vem fazendo aos filhos de Deus, não anunciando a graça de Deus. 14. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. 15. Disse-lhes, porém, o Senhor, vai, este é para mim o vaso escolhido, ainda que ele era um perseguidor, não é? Dos cristãos, não é? Ainda que ele perseguia lá, não é? Os que estavam com Jesus de Nazaré. Vai, para levar, este é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, os ministros de Cristo vão sofrer pelo nome do Senhor, abençoados. Alô, quer tirar todo esse reino de mim, toda essa minha casa, tudo de mim? Tire tudo. Sofrerei, mas sofrerei com Cristo, com a abundância da graça que me foi dada. Por isso a importância de receber a graça de Deus. O mistério que estava oculto para você será revelado. Abençoados. Vamos ler mais um pouco do livro? Por isso que hoje, na nova aliança, repetimos isso sempre. Isso para mim foi um dos maiores textos que a mim foi revelado. 2 Coríntios 5, verso 16. Visto que daqui para frente não olhamos ninguém segundo a carne. Paulo perseguia os cristãos. Quem olhasse a Paulo, diria que Paulo era um bote. Orava, cria em Deus. Mas o nosso evangelho não é olhar segundo a carne. Para você que olha um ladrão aí, o abençoado, e que está matando e que está roubando, olha segundo a carne e diz, esse aí está condenado, tá? Vai para o inferno, tá matando e roubando, alô. Por isso que o nosso evangelho não é de olhar segundo a carne. Nosso não, o evangelho do apóstolo Paulo. Vamos ler mais um pouco? Vou ler uma coisa aqui com vocês. É riquíssimo em misericórdia. É riquíssimo em misericórdia este evangelho do Cristo revelado ao apóstolo Paulo. Quero ler aqui uma coisa com vocês, abençoados. Não vou achar a palavra. Pois eu digo. Deixa eu ver aqui. Colossenses 1, verso 26. É isso que eu quero ler com vocês, tá? Eu já falei, mas eu quero achar aqui mesmo na Bíblia. Colossenses 1, verso 26. Colossenses 1, verso 26. Porque eu gosto demais. O mistério, Paulo falou, o mistério que esteve oculto durante séculos. Abençoado. Sabe o que é isso? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos.
Vamos mais um pouco para o livro que eu quero terminar. Vamos para a página. Vamos agora para o... Vamos aqui, então a gente vai continuar, página 103, tá? Aqui está tudo. Aqui, o Marcos Gomes falou, aqui está como tudo começou. Saulo que era... Aí a gente vai começar aqui. Vamos ver, abençoados, essa maravilha. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Vamos saber quem é este homem. Circuncidado ao 8º dia da linhagem. Eu também estou aprendendo, viu, abençoados? Eu gosto. Eu estou aprendendo junto com vocês. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, né? Verso 5 e 6, tá escrito isso. Ele mesmo disse, e na minha nação excedia em judaísmo. Olha, o que Paulo vai falar? E na minha nação excedia em judaísmo. Há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas 1, verso 14. De repente, um homem que era fariseu, perseguidor da igreja, um homem que excedia. Sabe o que é excedia em judaísmo? É muitas obras judaicas. De repente, um homem que era fariseu, perseguidor da igreja, um homem que excedia em judaísmo, que era extremamente zeloso das tradições mosaicas e judaicas, chegou ao ponto, abre parênteses, depois dessa experiência espiritual de dizer, a gente vai parar. Não. Vou ler aqui mais esse pouquinho aqui, pessoal. Dou graças àquele que me fortaleceu. Veja bem, Paulo vai falar. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel. Ele nos considerou fiel para estar nesse ministério, pessoal. Porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério, a mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia. Alô, nós alcançamos misericórdia do Senhor. Mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Tudo que ele fez, ele estava na incredulidade e ele fez na ignorância. Até então a graça não tinha sido revelada a ele. Então o Senhor, ele diz, não levam em consideração o tempo da ignorância, mas depois que não estamos mais ignorantes, batizar nas águas e falar que este salva já é eu diria abençoados, acho que uma heresia, uma não verdade, certo? 1 Timóteo 1, verso 12 e 13, e a gente vai parar por aqui, tá bom, pessoal? E aí vai ter mais aqui, tá bom? Depois eu volto aqui para falar mais com vocês. As pessoas que não têm a revelação da graça não entendem porque em graça não se faz batismo em água. Dizem, mas Paulo foi batizado. Eita, que tem revelação aqui, hein? Daqui a pouco a gente lê um pouco mais. Daqui a pouco, porque, abençoados, às vezes parece muito demorado para a gente chegar até aqui, mas não é não. Quando eu saio daqui, eu vou ler mais.